Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Abençoada seja a nossa sexta-feira, um dia de paz, um dia de proteção, um dia de livramento. Que Deus não permita que nenhum mal te suceda, que praga alguma chegue na sua tenda. Nessa sexta-feira eu tenho uma direção para você, eu tenho uma palavra que vai te levantar, vai dar um rumo, um direcionamento, clarear a tua visão, clarear os teus pensamentos. E eu tenho certeza que essa oração de hoje, ela vai te abençoar muito, porque assim como Deus falou comigo, eu me senti abençoado, eu sinto que você também será muito abençoada, muito abençoado. Amém? Glória a Deus. Eu estou aqui com uma palavra de Deus. Antes de eu falar isso aqui, eu quero que você escreva algo aí abaixo, porque o nome disso é legalidade espiritual. Escreva assim: com Deus na minha vida eu vou me levantar. Aleluia. Com Deus na minha vida eu vou me levantar. Escreva aí abaixo, por favor. Com Deus na minha vida, você está profetizando e você está profetizando que você vai se levantar e você está declarando que Deus está na sua vida. Com Deus na minha vida, eu vou me levantar. Escreva aí abaixo, por favor. E você que está aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, que Ele te proteja, que o nosso Senhor te livre de todo e qualquer mal. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus em primeiro lugar e segundo a sua palavra que está aqui comigo. E se você está aqui é porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. E a minha direção para você é: deixe Deus te ajudar. Tem coisas que só Deus pode fazer, não é verdade? Eu vou orar por você agora e se você dizer assim: bispo, ore por mim e continue orando porque eu preciso muito. Aqui abaixo, olha aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, o seu nome completo será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E sempre eu estarei orando, pedindo e buscando a Deus pela sua vida. Amém? Hoje, ao sentar aqui, pedi uma palavra a Deus. O Senhor me deu uma palavra sobre um paralítico, um homem que sofreu por muitos anos, mas houve uma virada. Houve uma virada na vida dele. E essa virada que eu creio e eu quero que aconteça na sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 5, no versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou. Jesus fez uma pergunta: queres ser curado? Respondeu-lhe então o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Quando eu li essa palavra hoje, antes de entrar aqui, eu estava aqui lendo essa palavra, Deus falou muito forte no meu coração. Será que o problema
de muitas pessoas que poderiam ter a sua vida mudada, transformada, que poderiam viver uma mudança de cenário, não está em esperar demais pelos outros? Será que a mudança da vida de algumas pessoas não aconteceram ainda? Porque elas estão esperando demais que os outros façam por ela? Ou elas estão culpando demais os outros que não fizeram, que não ajudaram? Ah, porque eu não tive ajuda, o tempo está passando, tá? Ah, porque ninguém me ajudou, o tempo está passando. Ah, porque alguém poderia ter feito isso por mim e o tempo está passando. E nessa, era 38 anos. 38 anos doente, 38 anos paralítico, 38 anos sem sair do lugar. A Bíblia diz que havia um tanque. De tempo em tempo o anjo descia, movia as águas. E quem se jogasse nas águas era curado de qualquer doença que tivesse. E ele estava ali. E ele estava com um pensamento. O Senhor fez uma pergunta: queres ser curado? Se ele pergunta isso a mim, eu dizia: quero. Mas ele estava com um pensamento tão fixo, de anos e anos e anos na mente dele, que ele verbalizou aquilo. Diante do próprio Deus, ele estava ali diante de Deus, que poderia com uma palavra, assim como foi. Ele não precisou passar pelo tanque para ser curado. Jesus Cristo, nosso Deus, liberou uma palavra, ele foi curado. Então ele fez uma pergunta, Deus fez uma pergunta para ele: queres ser curado? Mas ele já tinha internalizado com tanta força aquele pensamento de: ninguém me ajuda, eu não tenho ninguém, eu estou nessa situação porque ninguém tem pena de mim, porque quando eu tento ir, o anjo desce, vem outro no meu lugar. Se tivesse alguém para me ajudar, se tivesse alguém para me dar mão, já teria melhorado, já estaria curado, curada. Você precisa entender que existe e existirão situações na sua vida que é só você, a sua fé e Jesus Cristo. Você tem que entender que existirão momentos na sua vida que você vai estar com a vida difícil e você não vai ter ninguém para te ajudar. Você não vai ter ninguém para te dar nenhuma palavra. Você não vai ter ninguém para te dar uma ligação. É você e você mesmo e Deus. É você e a sua fé. As pessoas, às vezes, elas travam a vida, o tempo vai passando e elas ficam paradas, travadas, justamente por isso. Porque elas ficam esperando que alguém faça algo. Ou então ela culpa de alguém que não fez algo. Fulano podia me ajudar. Fulano podia me ajudar. Fulano podia fazer isso por mim. É o caso de uma ovelha. Isso já tem muitos anos, mas eu lembrei aqui agora. Duas ovelhas. Não, duas ovelhas não. Dois irmãos. Uma só que era ovelha minha, que era a mulher que estava falando comigo. Essa mulher, ela era e é até hoje casada e ela tem 2 filhos, né? Eu conheço essa ovelha até hoje. Ela é casada, já é uma senhora casada e tem 2 filhos. E ela não tem só um irmão, tem vários, mas isso aconteceu com um irmão só dela, um irmão. Esse irmão dela também tem alguns filhos, eu não sei quantos são, tem alguns filhos. E o que acontece? Essa ovelha, quando estava conversando comigo, assim: bispo, eu trabalho muito. Meu marido trabalha muito. Nós moramos em uma casa boa, moramos em um bairro bom. Nós somos de família, viemos de família simples. Os nossos pais não tinham condições, mas eu me esforcei, trabalhei. Meu esposo, casei com um homem esforçado, nós trabalhamos, nós nos esforçamos muito. Nossos filhos estudam em um bom colégio, mas todos nossa família vieram de uma família humilde. E aí, um irmão meu chegou na minha casa e disse assim: meus filhos, que pena que meus filhos não tiveram. Olha como é a cabeça de algumas pessoas. O próprio irmão dela disse: que pena que meus filhos não tiveram a mesma oportunidade dos seus filhos em ter uma casa boa, em estudar em um colégio particular e tal. E ela disse para ele, ela falou para mim que disse para ele: mas os meus filhos não tiveram oportunidade. Eu faço acontecer, eu luto, eu trabalho, eu pago. Ou seja, a pessoa é irmão. Todos vieram os 2 vieram do mesmo pai, da mesma mãe, vieram
de uma família humilde, mas uma se esforçou. Casou com um homem também esforçado. Não são ricos, mas trabalham, lutam, sabe, para dar o melhor aos seus filhos. E o outro, o irmão, né, que não se esforça tanto, olhou e disse: meus filhos infelizmente não tiveram a mesma oportunidade. Isso não é oportunidade. Oportunidade é algo que acontece, que cai, como se fosse algo que caísse do céu. Será que se ela não pagasse o colégio dos filhos, eles estariam estudando ali? Não. Então não é oportunidade. É esforço. É esforço. É determinação. É acordar todo dia cedo. É colocar Deus na frente. É orar. É buscar Deus. Mas entenda que tem pessoas que elas querem passar a responsabilidade, né, da mudança de suas vidas para a vida de outras pessoas. Eu não mudei porque não fui ajudado. Eu não mudei porque ninguém me ajudou. Eu não mudei porque ninguém me ajuda. Então se ajude, chame por Deus. Você tem Deus na sua vida. O Senhor Jesus disse: queres ser curado? Eu não tenho ninguém. Não, a pergunta não foi essa, se você tem ninguém ou não tem. A pergunta foi: queres ser curado? Levanta, toma o teu leito e anda. Com Deus é assim, você se levanta. Se você tiver Deus, ainda que você não tenha muitas pessoas por você, ainda que você não tenha muitas pessoas contigo, ainda que você hoje não tenha ninguém, eu disse ninguém, bispo, não tenho ninguém mesmo, ninguém. É eu, a minha fé em Deus e Deus, pronto. Você tem tudo o que você precisa para se erguer, para se levantar. Você vai se levantar, confia em Deus, sabe? Às vezes nós temos que parar de esperar uma palavra de um incentivo do outro. A palavra que eu queria ouvir de alguém tem que vir de mim mesmo, da palavra de Deus. O incentivo que eu queria que alguém me desse, eu tenho que me dar. O meu incentivo é acordar cedo, é orar, é colocar Deus na frente. Esse é meu incentivo. Eu não preciso que ninguém me incentive. O meu incentivo é a minha fé em Deus, a minha confiança. Eu creio que eu estou debaixo de promessa e esse é o meu incentivo diário. Vai acontecer, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Deus vai entrar com providência na minha vida. E o inimigo, meu bispo, ele é derrotado. E a inveja, meu bispo, é derrotada, cai por terra. E quem quer ver meu mal, meu bispo, a Bíblia diz que aqueles que se levantarem contra ti serão envergonhados e confundidos. Envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti, diz a Bíblia. Coloca Deus na frente, começa o dia orando, a maldade não prevalece. A maldade não prevalece, a falsidade não prevalece. Aquilo que você não descobrir, Deus te mostra, Deus te revela. A máscara cai, coloca Deus na frente. Às vezes, sabe, ter gente demais atrapalha. Às vezes, ter gente demais na sua vida até atrapalha. Às vezes você se sente só. Eu sou muito sozinha. Eu sou muito sozinho. Às vezes você é feliz e você não sabe. Porque tem gente que está cercado por gente falsa. Só esperando o momento, ou gente falsa ou gente sanguessuga. Só esperando o momento para puxar o seu tapete. Ou só esperando sua vida melhorar para tirar algo de você. Tem gente que Deus não prosperou ainda porque Deus já viu quem está ao seu lado. É sanguessuga. Deus tem que fazer a obra de tirar algumas pessoas primeiro da sua vida. Você entende o que eu estou falando nesse dia? Então, que o seu incentivo venha da palavra de Deus, que Deus venha ser o seu incentivo. Ele disse: levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que naquele momento ele levantou e passou a andar. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Então muitas vezes, entenda isso. Para encerrar a oração, eu quero orar, hoje sexta-feira eu quero orar o Salmo 91, para Deus quebrar toda a maldade, toda a inveja, toda obra de maldição, tudo aquilo que não pertence, que não é de Deus em nossa vida. Amém? Eu vou orar o Salmo 91, antes de orar, dizer para você, é você e você e Deus. É você, sua fé em Deus. Se levante, creia. Deus vai te ajudar a você se levantar, a você dar a volta por cima, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, você crê? Já vou me preparar para orar o Salmo 91. Deixa eu só mostrar para quem não viu esses dias, está curioso, o que é isso atrás de mim? Está vendo aqui? É uma mesa, olha aqui, ó. Aqui é uma mesa de acrílico, né?
para suportar o que nós vamos fazer. Vamos fazer um ato profético, onde, está vendo aqui o cálice? Vou derramar o cálice nessa mesa. Eu vou derramar primeiro o cálice, o azeite no cálice, e vai transbordar nessa mesa. O azeite não vai cair no chão, porque ele tem isso aqui, ó, tá? Uma mesa preparada, Então, o Salmo 23 diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ano que vem, eu vou enviar para as minhas ovelhas, todas as ovelhas que têm um carnê mais que vencedores, e já estão pedindo de novo. Esse ano, o carnê mais que vencedores será diferente, será com outro tema profético. O tema será: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será esse aqui, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a oferta desse carnê do ano que vem não será de R$50, como normalmente é, será de 23. E quando o carnê chegar na sua casa, vai chegar também o azeite. Vai chegar o azeite na sua casa, que é o azeite que, lembra que já tem alguns meses que eu estou derramando o azeite. Então, e vamos fazer esse propósito também para pegar todo esse azeite e vamos colocar em um frasquinho e enviar para a sua casa. Mas não é agora, é do final do ano para o começo do ano, tá bom? Teresina, amanhã, as pessoas que quiserem vão receber lá também. E todo dia, ano que vem, assim que você receber, todos os dias você vai ungir sua cabeça com óleo. Ou antes ou depois da oração. Deus vai te abençoar. Ao acordar, ou antes da oração ou depois da oração, você vai ungir a cabeça com óleo. Justamente com óleo que eu vou estar todos os meses derramando aqui nesse cálice. Ele vai transbordar. Por isso que você está vendo tantas garrafas de azeite. Tá bom? São 70. 70 é um número profético, né? É o número profético, é o número do socorro, do apressa-te de Deus, tá? Só lembrando que amanhã Teresina será lindo para a glória de Deus. Os portões do local lá serão abertos a partir das 2h30. Chegue cedo. Na entrada, você vai estar recebendo o mezuzá, isso aqui, ó, o mezuzá, que representa paz, proteção e prosperidade. Será lindo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar agora com muita fé o Salmo 91. Aleluia. Quero aqui antes abençoar, pedir a Deus que abençoe os dizimistas ofertantes. Sem essa providência não conseguimos fazer esses eventos. São eventos que são muito caros. Eu não aceito ajuda do governo, da prefeitura. Eu não aceito, não fazemos evento com dinheiro público. Todo evento que nós fazemos é totalmente feito com dízimos e ofertas das ovelhas. Vamos também fazer uma doação, e é uma doação a um local que merece muito. Depois vocês vão ver no meu Instagram. Tudo isso é feito com os dízimos e ofertas, os propósitos que vocês fazem. Tá bom? Então que Deus te abençoe e te prospere muito em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agora o Salmo 91 com muita fé. Com muita fé, ore comigo essa poderosa oração para quebrar todo o laço do passarinheiro, desfazer toda obra de maldição, derrotar toda inveja e nos dar a vitória. Ore comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada.
nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nos guarda, Pai, nos livra, nos protege, livrai-nos de todos os males. Pai, nos dá um dia abençoado, nos dá, Pai, um dia de vitória, nos dá um dia de proteção e livramento. Entrego todos os teus filhos, Pai, em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga graças a Deus, glória a Deus. Ovelha querida, eu te peço, compartilhe essa oração com todos aqueles que você ama, que quem receber essa oração através de você seja muito abençoado e que essas bênçãos voltem em dobro para a sua vida. Uma coisa que eu esqueci de falar, os mezuzais já começamos a enviar, a ponto que estamos recebendo, a fábrica está enviando para a gente, já começamos a enviar. Eu te peço, chegando na sua casa, faz um stories, me marque e marque a cidade que você mora, que eu quero ver, tá bom? Eu vou repostar, tá bom? Tá certo? Que Deus te abençoe. Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Eu quero orar por você hoje e eu quero falar algo que o Espírito Santo pôs no meu coração assim que eu abri os olhos. Eu estava deitado, eu tenho o costume de assim que eu acordo, eu dobro os joelhos no pé da minha cama todo santo dia. E isso me dá uma força, isso me dá uma unção, sabe? Isso me faz tão bem. Porque antes de orar aqui com você, eu tenho que orar por mim, eu tenho que pedir a Deus. Eu não posso te dar aquilo que eu não tenho, não é verdade? Como eu sentaria aqui para orar se eu não tenho nada para entregar? Primeiro eu tenho que me encher para depois eu entregar. Você só dá aquilo que você tem. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é dobrar o joelho no pé da minha cama, agradecer a Deus por mais um dia, pedir misericórdia e dizer a Ele: fala comigo, Senhor. Fala comigo, me dá uma palavra, me dá uma direção. Quem são as pessoas, os seus filhos que o Senhor irá colocar hoje para ouvir a Tua palavra através da minha vida? E Deus, Ele me deu um versículo. E quando eu cheguei aqui, eu abri o versículo. E eu quero ler esse versículo para você. E eu quero ministrar algo para você e orar. E tenha certeza que isso aqui é para você. Porque nas coisas de Deus não existem coincidência, não existem obras do acaso. Amém? Nesse dia abençoado também, eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Que as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Jó e através dele essas bênçãos alcançavam
os seus familiares, que assim também venha a ser através da sua vida. Quando eu estava de joelho no pé da minha cama orando, Deus me deu o versículo que está escrito em Abacuque 3, versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam roubadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Estou falando aqui, eu estou me arrepiando. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quero ler mais uma vez para você. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aqui fala de vida espiritual. Aqui fala de uma fé inabalável. Aqui está falando de uma fé inabalável, independente das circunstâncias que nós venhamos estar passando. Uma pessoa que ela tem uma comunhão com Deus, e aqui eu não me refiro à religião, aqui eu não falo de religião, aqui eu falo de Deus e da sua palavra. Então uma pessoa que ela tem uma comunhão com Deus, uma vida espiritual, nada que acontece fora vai abalar a estrutura de dentro. É claro que você é um ser humano normal, você não é de ferro. Irão acontecer coisas e acontecerão que haverão dias que você vai acordar e vai ter muito problema que vai te preocupar, porque você é um ser humano que vai te preocupar, que vai te entristecer, que pode deixar você um pouco ansiosa, um pouco ansioso, ou até muito ansiosa, ou até muito ansioso, dependendo do problema, mas não será capaz de abalar a tua comunhão com Deus. Esse texto fala sobre fé inabalável. Esse texto fala sobre comunhão com Deus. É a pessoa que diz assim: ainda que eu amanheça, sabe, aquele dia que tudo dê errado, Deus nos livre e nos guarde. Olha o que ele disse: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, que as ovelhas venham ser roubadas do aprisco, todavia eu me alegrarei. Ou seja, nada que acontece fora vai abalar o que está dentro de mim, a minha comunhão, a minha fé com Deus. Nada. Isso é exercer um sentimento poderoso de fé, de confiança e de gratidão. É a pessoa lembrar de todas as vezes que já passou várias lutas e provas e em todas elas Deus foi fiel. E ela dizer: eu me alegro em Deus, eu estou passando por essa luta, eu me alegro em Deus porque eu sei que o Deus que me deu livramento no passado, o Deus que já me deu várias vitórias, é o Deus que vai me abençoar agora também. Lembra de Davi, quando ele foi enfrentar o Golias, que ninguém acreditou nele, ninguém, nem os irmãos, nem o pai, nem o rei. Davi olhou e disse: meu rei, certa vez eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai e veio um leão e atacou as ovelhas. Deus me deu força e eu venci e derrotei o leão. Outra vez eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai e dessa vez veio um urso, que é maior ainda. Veio um urso. Deus me deu força, eu enfrentei o urso e derrotei o urso. Quem é esse incircunciso filisteu? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Obrigado, Pai. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? Aleluia. O mesmo Deus que me deu força de vencer o leão
Esse choro não é de tristeza, não. Eu estou sentindo a presença de Deus. O mesmo Deus que me deu força de vencer o leão, o mesmo Deus que me deu força de vencer o urso, vai ser o Deus que vai me dar força para vencer esse incircunciso filisteu. E ele enfrentou o gigante. E quando o gigante olha para Davi, o gigante diz: por acaso eu sou um cachorro para vocês mandarem um menino? Vocês mandaram um menino vir lutar contra mim? Imagine um gigante e Davi um garoto. E Golias disse: eu sou um cão. Está escrito na Bíblia: eu sou um cão, eu sou um cachorro para vocês mandarem um menino lutarem contra mim? Davi olha para ele e diz: ainda hoje, aleluia. É muito bom começar o dia com Deus, né, ovelha? É muito bom começar o dia com Deus, sentindo a presença de Deus. Davi disse: ainda hoje saberão que há Deus nessa terra. Ainda hoje saberão que há Deus nessa terra. Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você. Aleluia. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome do Deus vivo. E a Bíblia diz que Davi pega uma pedrinha, coloca em uma funda e começa a girar. Aleluia. E quando ele lança a pedra, o Golias estava todo armadurado. Só tinha um lugar, que era aqui a fronte. A pedra vem e bate aqui. E quando a pedra bate, o Golias cai. E as pessoas começam a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Eu não tenho vergonha de chorar na presença de Deus. Esse choro não é de tristeza, é de emoção, porque eu sinto que eu estou passando Deus para você, eu estou sentindo Deus ao mesmo tempo. Eu aprendi isso há muito tempo, que você só consegue passar Deus para alguém se você sentir. Se você está falando de Deus e você não está sentindo nada, você está passando só a letra. A letra mata, o Espírito vivifica. Eu sei que eu estou passando o Espírito, a presença de Deus para você. Por isso que eu estou sentindo Deus aqui agora. Então, naquele momento, Davi se lembrou das misericórdias de Deus na vida dele, que Deus era fiel, que Deus era poderoso, que Deus deu outras vitórias. Quero dizer para você: tenha alegria, independente de como esteja a circunstância, tenha uma fé inabalável. O Deus que tirou você do pó, o Deus que tirou você da lama, o Deus que te levantou várias vezes, vai ser o Deus que vai te ajudar mais uma vez. Ele vai se lembrar de você. Deus vai te levantar mais uma vez e vai mostrar que Ele é fiel na tua vida. Você crê, você toma posse. Deus vai mostrar mais uma vez: tu és minha filha, tu és meu filho e você não está só, você tem dono. Aleluia, aleluia. Escreva aí abaixo, isso é legalidade espiritual. Escreva: eu tenho pai e eu tenho dono. Aleluia, aleluia. Escreva aí: eu tenho pai e eu tenho dono. Pode escrever aí abaixo. O nome disso é legalidade espiritual. Você que está entrando aqui pela primeira vez, receba as boas-vindas. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todos os males. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus em primeiro lugar e segundo a sua palavra. E se você está aqui, é porque Deus tem um plano, um propósito na sua vida. Vou orar por você agora, tá bom? Vou orar por você agora. E se você dizer assim: bispo, ore e continue orando pela minha vida, porque eu preciso muito. Aqui abaixo, olha aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E sempre eu vou estar orando pela tua vida, tá bom? Peço também que você clique no símbolo do gostei. Você que está fazendo o seu propósito da intercessão, seu propósito profético, que Deus te dê mãos abençoadas,
família protegida, bênçãos multiplicadas. Você que fizer durante o dia a sua oferta, né, que representa a oferta de intercessão, que como eu já ensinei aqui, o segredo não é o valor, é o ato profético, é a simbologia. Você que vai ofertar a Deus pela sua família, quando você fizer, levante para o céu e declare: Senhor, essa oferta é pela vida de tal pessoa. Se você pode fazer a oferta, né, por exemplo, 3 pessoas, você pode fazer pelas 3 pessoas, não precisa fazer separado e dizer essa oferta é pela vida de tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. A Bíblia diz que de tempo em tempo, Jó, ele ofertava a Deus por cada um dos seus familiares, para que Deus viesse guardar, livrar e proteger. O nome disso é a oferta da intercessão. Nós vamos orar agora e, como eu disse, ainda que as coisas não estejam muito boas, que nada te abale, que nada que acontece fora abale a tua comunhão, abale a tua fé com Deus, abale a tua vida com Deus. Amém? Eu quero orar por você, quero pedir a Deus pela tua vida, quero clamar aos céus por você. Tenho certeza que Deus vai te dar vitória, uma direção que vai ajudar muito, porque eu tenho observado que tem muitas ovelhas mandado para mim mensagens no meu Instagram Bispo Bruno Leonardo, dizendo assim: meu bispo, a oração de hoje foi a mesma de ontem, o que é que está acontecendo? Você está entrando em um canal do YouTube falso. Às vezes algumas pessoas criam canais falsos e pegam orações antigas e enganam as ovelhas. Então a forma mais certa de você não ser enganado por nenhum deles é, antes de você entrar aqui, você vai no meu Instagram, lá nos meus stories tem lá, oração do dia, oração da noite, tá? Oração da meia-noite. Você clica, já vai entrar na oração que eu vou estar, porque eu vou postar 1 minuto antes, ou então no meu WhatsApp, que o link está aqui abaixo no comentário. 1 minuto antes de entrar, sempre eu coloco. Então não tem como ninguém te enganar, não tem como você entrar em oração falsa que eu digo assim, oração que já passou. Então você recebe de Deus do dia ali que Deus estiver entregando. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. E eu senti no meu coração de orar o Salmo 46, que é o salmo que diz que Deus está no controle de tudo, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos orar o Salmo 46, vou colocar aqui o fundo de oração. Aleluia. Com muita fé, repita comigo, declare o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Obrigado, Pai. Gratidão. Gratidão, meu Deus, por nunca nos deixar, nos abandonar. E eu creio que o Senhor é fiel em nossa vida. E ainda que alguma coisa não esteja como deveria, mas eu sei que o Senhor nos dará vitória. Por isso te agradeço, te exalto
Declaro que a bênção do Senhor está sobre os seus filhos. E o Senhor nos dá mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Ore assim comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Essa é uma palavra que vai fortalecer o coração de muita gente. Por isso eu quero convocar todas as minhas ovelhas do Brasil e mundo para compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E quero te pedir, coloque o link dessa oração no seu status, nos seus stories, que quem te conhece, as pessoas que te conhecem, vejam que você é uma pessoa de Deus. Eu tenho certeza que vai chegar um momento que elas verão muito Deus na sua vida e elas vão te pedir oração. Você vai ser um referencial de Deus para as pessoas que te conhecem. Acredite nisso. Compartilhe, tá bom? 18 horas nós voltamos, na hora da viração, no horário sagrado. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Só uma direção. Terminando aqui, tem uma janela na sua casa? Tem algum lugar que você pode olhar para o céu? Então olhe e diga, obrigado, Senhor. Todavia eu me alegro em ti. Eu te louvo, independente do que esteja acontecendo, eu te louvo. Isso enfraquece o inimigo e fortalece a sua vida espiritual. Deus te abençoe. Não lembro se eu falei, vou falar de novo então. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Deus te abençoe.